Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. A partir de agora vamos estudar a função modular. Nessa primeira aula vamos ver o módulo de um número real e as propriedades do módulo, beleza? Bora lá então. O módulo, o módulo de um número real ou o valor absoluto dele pode ser definido da seguinte forma. Dado um número real A, então, chama-se módulo de A ou valor absoluto de A, que é indicado por essas duas barrinhas e o A entre elas, e a gente fala módulo de A, o número real não negativo, tal que o módulo de A vai ser o próprio A se o A for maior ou igual que zero. E o módulo de A vai ser o contrário de A menos A se o A for menor do que zero. Professor, não entendi nada. É bem simples, pessoal. O módulo de um número vai ser o próprio número se esse número for positivo. E o módulo de um número vai ser o oposto desse número se esse número for negativo. Então aqui o módulo de menos 8 é o oposto de menos 8. E aqui o módulo de 8 é o próprio 8. Para o resultado dar um número positivo. Beleza? Então, essa definição diz isso, que o módulo de A vai ser o próprio A se o A for um número maior ou igual que zero. E o módulo de A vai ser o contrário de A se o A for menor que zero. É claro que se o A for igual a zero, como está aqui nessa primeira sentença, o módulo de A é zero. No caso, o módulo de zero é zero. Vamos ver os exemplos que já estão resolvidos aqui. O módulo de menos 7 é 7, porque o oposto de menos 7 é 7. Então, o módulo de um número negativo é o oposto dele. O oposto de menos 7 é 7. O módulo de mais 9 é o próprio 9. O módulo de zero é o próprio zero. Porque se o A, que é o número que está dentro do módulo, for maior ou igual a zero, basta repetir esse valor, tá bom? E se o número for negativo, o módulo dele vai ser o oposto dele. Eita, bem simples, não é mesmo? Então, ó, o módulo de menos raiz de 2 é o oposto de menos raiz de 2. Por isso que o resultado foi raiz de 2. Lembrando também que módulo de A, pela própria definição, vai ser sempre um número maior ou igual a zero. O módulo de A, ok? Então, o módulo de A é 7, aqui é 9, aqui é 0, aqui é raiz de 2. Então, o resultado do módulo é sempre positivo ou zero. Nunca vai ser negativo. Então, a gente não pode ter essa expressão aqui não. Módulo de menos 7, colocar aqui ó, menos 7. Está errado. Beleza? Ou módulo de A é igual a menos 2. Não tem como. Não tem nenhum valor de A cujo resultado em módulo vai dar menos 2, porque o módulo é um número positivo ou zero. Pessoal, agora a gente vai ver a interpretação geométrica do módulo de um número, tá bom? Se A é um número real representado na reta por um ponto P, então consideremos uma reta aqui e um ponto P sobre ela. Então, o módulo de A vai ser a distância desse ponto P até a origem, até o zero. Então, vamos dar um exemplo aqui, mais 7. Qual é a distância do ponto P até a origem, que é o ponto O? Vai ser representado assim, a distância de P até O. É o módulo de mais 7, que nesse caso é 7, simples assim. Então, o módulo é a distância do ponto, representado na reta, até a origem. E qual é a distância desse outro ponto aqui, ó? P', menos 7, até a origem. A distância dele, P' até a origem, vai ser módulo de menos 7, que é 7. Então, o módulo é simplesmente a distância do ponto até a origem, que é um número o quê? Positivo. Ou zero, se a origem, se o ponto for o próprio zero. Beleza? Se o ponto for a origem. E qual é a distância entre dois pontos, ou dois pontos P e Q na reta real, sendo que A e B são números que os representam? Então vamos lá. Vamos considerar o ponto aqui, ó, P e Q na reta real. Não é mesmo? Esse ponto aqui, a coordenada dele é menos 2. E esse aqui é mais 3. Qual a distância entre P e Q?
Com certeza é o que, pessoal? Vamos considerar, como aqui é menos 2, aqui é mais 3, e a origem, vamos colocar a origem aqui. A distância de P até a origem é 2, certo? A distância de Q até a origem é 3. Então a distância de P até Q é 5, é bem simples. Então a gente pode ir direto aqui, ó. Se A e B são números reais que são representados por P e Q na reta, o módulo da diferença entre esses valores vai ser a distância entre eles. Então, era só fazer módulo da diferença entre menos 2 e 3. Então, vai ficar módulo de menos 2 menos 3, que vai ficar módulo de menos 5, que é igual a 5. Então, geometricamente, a distância entre dois pontos é dado pelo módulo da diferença entre esses valores. Tá ok? Na reta real. Bem tranquilo, não é mesmo? Exercícios, calcular módulo de 5 menos 1. Vai ser módulo de 4, que é o próprio valor 4. Módulo de 10 menos 3 vai ser módulo de menos 3, que é o oposto de menos 3, 3. Pessoal, qual vai ser o módulo de 3 menos π? A gente precisa analisar essa expressão. Lembrando que como π é igual a 3,14, 3 menos π vai dar um número o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Portanto, 3 menos π vai ser 3 menos 3,14. Em módulo vai dar módulo de menos 0,14. O módulo negativo é o oposto dele. Então, o oposto de menos 0,14 é 0,14. Deixa eu aproveitar esse momento aqui, pessoal, para mostrar para vocês uma coisa. Quando a gente tem um módulo de uma diferença entre dois valores, esse módulo vai ser essa mesma expressão se o A menos B for maior ou igual que zero, certo? E vai ser o contrário dessa expressão se o A menos B for menor do que zero, certo? Só que o oposto, então, de A menos B, que é menos A menos B, então, ó, o oposto de A menos B é igual a quanto? Menos A menos B. Aplicando a distributividade aqui, o sinal aqui, né, vai ficar menos A mais B, que vai ficar B menos A. Eu estou colocando uma observação rápida aqui que eu não havia colocado no slide, que é o seguinte: toda vez que a gente precisar do oposto de uma diferença, basta trocar aqui os valores de lugar, tá bom? Para ir direto. Então, o oposto de A menos B vai ser B menos A. Então, aqui, como a gente sabe que é negativo, 3 menos π, se alguém quiser escrever assim, ó, direto, ó, módulo de 3 menos π vai ser o oposto de 3 menos π. Poderia escrever π menos 3. Ou seja, 3,14 menos 0, menos 3, né? Então vai ficar 0,14. Tá bom? Bom, vamos calcular a letra D então, que é essa expressão aqui, vai ficar módulo de 9 menos módulo 4 menos 15, vai dar menos 11. Então aqui ficou módulo de 9 menos módulo de menos 11. É 11. 9 menos 11 é menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Então aqui vai ficar como? No item E. Módulo de raiz de 2 menos... Aqui, tá vendo, pessoal? Aqui a gente tem o módulo de uma diferença aqui. E essa diferença, ela é negativa. Então, o resultado desse módulo todo aqui é o oposto dessa expressão. E a gente acabou de aprender que o oposto de uma diferença, basta trocar os valores de lugar. Tá bom? Lembrando que se a gente tivesse uma expressão aqui, numérica ou literal, cujo resultado a gente sabe que é positivo, então era só manter a expressão. Exemplo, se a gente tivesse módulo de raiz de 2 menos 1. Aqui a gente sabe que o resultado é positivo, então é o próprio raiz de 2 menos 1. E como aqui a gente sabe que o resultado é negativo, vai ser o contrário então. Então aqui a gente tem um menos da expressão mesmo, e o contrário de 1 menos raiz de 2 vai ser raiz de 2 menos 1. Então é isso. Se a gente, como aqui, ó, módulo de 3 menos π, o resultado é π menos 3, porque a gente sabe que o resultado disso é negativo.
E aqui também, o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser raiz de 2 menos 1, que é o contrário disso aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Módulo de raiz de 2, menos vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Menos com menos vai dar mais. Então, ficou módulo de raiz de 2 menos raiz de 2 vai dar 1, módulo de 1, que é 1. Item 2, simplifique a fração. Aqui é necessário colocar o seguinte: x menos 1 tem que ser o quê? Diferente de zero, para essa fração existir. Portanto, x tem que ser diferente de 1. E, lembrando, módulo de x menos 1, utilizando a definição, vai ser o próprio x menos 1 se o x menos 1 for maior ou igual que zero. E vai ser o contrário de x menos 1. Aqui eu vou deixar assim mesmo, menos x menos 1, indicado. Se o x menos 1 for menor do que zero. Portanto, temos que módulo x menos 1 vai ser x menos 1. Resolvendo aqui rapidamente, x tem que ser maior ou igual que 1, passando 1 para o outro lado. E aqui menos x menos 1, se o x, que é o complementar aqui, se o x for menor do que 1, passando 1 para o outro lado. Então agora é só a gente escrever essa fração da seguinte forma: módulo x menos 1 sobre x menos 1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a x menos 1 dividido por x menos 1. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque agora a gente está trabalhando com a fração e o x tem que ser diferente de 1. Aqui o x pode ser igual a 1 só para esse módulo, mas como aqui o x menos 1 está no denominador, a gente tem que excluir o 1. Então aqui a gente vai colocar x para x maior do que 1. Tá bom? Ou o módulo x menos 1 sobre x menos 1 vai ser x menos 1 dividido por menos x menos 1 se o x for menor do que 1. Então o resultado disso é x menos 1 dividido por x menos 1. Podemos cancelar, o resultado vai dar 1. E aqui x menos 1 sobre menos x menos 1 cancela. Então aqui cancela, vai dar 1. E aqui cancela, vai dar menos 1. Então essa fração nada mais é do que 1 se, não esquecer, que seria horrível, né? Se o x for maior do que 1, e aqui vai ser menos 1 se o x for menor do que 1. Tranquilo? Então é só ir pela definição do módulo aqui. Aqui a gente poderia ir pela definição do módulo, mas como ele já tem essa condição aqui, ó, calcular o módulo de x menos 7 com x menor do que 7. Como a gente já tem a condição aqui, é só mentalmente colocar um valor aqui, ó, menor que 7, por exemplo, 6. 6 menos 7 vai dar menos 1, e o módulo de menos 1 é o contrário dele. Então, para qualquer valor contrário dessa expressão, né? Para qualquer valor de x menor do que 7, essa expressão é o quê? Negativa. Então, o módulo de x menos 7, com x menor do que 7, já está dado ali a condição, vai ser o contrário de x menos 7. Se vocês quiserem colocar direto, ó, x menos 7 menos x. Ou se alguém quiser colocar menos x menos 7 e deixar menos x mais 7, tudo bem também, é a mesma coisa, não é mesmo? E aqui, da mesma forma, vamos analisar essas duas expressões para x maior que 6. Então aqui, se o x é maior que 6, então aqui, ó, se o x é maior que 6, 4 menos um número maior do que 6 sempre vai dar uma expressão que vai dar um resultado que é negativo. Então o módulo dessa expressão tem que ser o contrário dessa expressão. Por quê? Porque o resultado dela é negativo para x maior que 6. Exemplos, x igual a 10 aqui. Vou botar aqui 12. 4 menos 12 vai dar menos 8. O módulo de menos 8 é o oposto de menos 8. Então a gente só precisa fazer o oposto disso porque o x é maior que 6. Então, o módulo de 4 menos x vai ser o oposto disso. Aqui a gente tem um menos, e agora a gente analisa essa expressão aqui para x maior que 6. Tá vendo que é facinho, ó? Troca o x aqui por um número maior que 6. 7. 7 mais 2, 9. O módulo de 9 é o próprio 9. O módulo de x mais 2 é o próprio x mais 2.
porque essa expressão sempre é positiva para x maior que 6. Então aqui vai ficar x menos 4 menos x menos 2. X menos x cancela, ficou menos 6. Então, para x maior que 6, não importa os valores aqui que seja maior que 6. O resultado desses dois módulos, a diferença deles vai dar menos 6. E agora, como é que a gente pode resolver esse problema aqui, pessoal? Calcular essa expressão que tem dois módulos para qualquer valor de x. Aqui a gente precisa tomar cuidado, porque a gente precisa fazer uma análise mais detalhada dessas expressões. Por quê? A gente pode aqui encarar isso aqui como função f, isso aqui como função g, e fazer uma análise dessas funções, porque elas são funções afins. Então, a gente pode lembrar do estudo do sinal, porque se a gente estudar o sinal dessa função, a gente vai analisar essa expressão aqui para quando ela é positiva ou negativa e determinar o módulo dela. Então, ó, na função f, a raiz dela é o quê? 4 menos x igual a 0, x igual a 4. E ela é decrescente, porque o a é negativo. Então a direita é negativa e a esquerda a função é positiva. Já a função g, vou fazer um esboço aqui, a raiz da função g, x mais 2 igual a 0. X igual a menos 2. E ela é crescente. Então ó, aqui é menos 2. A direita ela é mais, a esquerda ela é menos, porque está acima, né? Mais e abaixo é menos. E agora a gente vai fazer o quê? Uma análise das duas funções e o módulo delas. O módulo, tá bom? E aí a gente vai fazer a diferença desses módulos, que é o que está aqui, ó. Analisando ambas as expressões. Então vamos colocar aqui a raiz da função f, a raiz da função g, na ordem, né, crescente. Aqui vai ser menos 2, aqui vai ser 4. E aí a gente precisa analisar o resultado do módulo dessa expressão para x menor que 4, x maior que 4, depois dessa outra expressão para x menor que menos 2 e x maior que menos 2, que é o que está aqui. O que esse esboço diz para a gente? Que para x menor que 4, nessa região aqui, a função é positiva, ou seja, essa expressão é positiva. Se essa expressão é positiva, o módulo dessa expressão vai ser essa mesma expressão. Então, antes do 4, a função vai ser 4 menos x. O módulo dessa função vai ser 4 menos x. E depois do 4, ó, após o 4 nessa região aqui, ó, o módulo, como ela é negativa, a expressão é negativa, o módulo tem que ser o contrário disso. Qual é o contrário de 4 menos x mesmo? Então, depois do 4, o módulo da função f vai ser o contrário dessa expressão representada pela função f. Então, vai ser o contrário de 4 menos x, x menos 4. Vou trocar a cor aqui. Então, agora vamos analisar a função g. À direita do menos 2, essa função g, ela é positiva. Então, se essa expressão à direita do menos 2 é positivo, o módulo dele vai ser essa mesma expressão. Pessoal, não é isso que o módulo diz pra gente? O módulo de um número A é A se o A for maior ou igual que zero, positivo, né? Ou o contrário, se o A for menor que zero. Aqui a gente já está analisando, ó. Como é uma expressão que já foi analisada aqui, à direita do menos 2, então aqui ficaria x maior que menos 2. Então, à direita do menos 2, o que acontece? A função, a expressão aqui ela é positiva, portanto o módulo dela é ela mesma. Então, à direita do menos 2 vai ficar x mais 2 e aqui x mais 2. E a esquerda do menos 2? A esquerda. A função é negativa, então se ela é negativa, o módulo dela, o módulo dessa função vai ser o quê? O contrário dela. Então vai ser o contrário dessa expressão. Menos x, já fazendo o contrário de menos x mais 2, é menos x menos 2, não é mesmo? Aí agora a gente vai fazer o quê?
Determinando essas três regiões aqui, ó, antes do menos 2, entre menos 2 e 4, e depois do 4, o resultado da expressão toda, que é módulo dessa função menos o módulo dessa função. Então, antes do menos 2, essa expressão toda, o resultado dela vai ser 4 menos x menos x menos 2. Então vai ficar 4 menos x, menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Cancela 6, então o resultado é 6. Entre menos 2 e 4, nós temos o quê? 4 menos x menos, menos essa expressão aqui, menos x mais 2. Então vai ficar 4 menos x, menos com mais vai dar menos, menos com mais vai dar menos x com menos x, menos 2x, 4 menos 2, 2, 2 menos 2x. Então aqui é 2 menos 2x. E após o 4, nessa região aqui, vamos ter o quê? Módulo de f menos módulo de g, x menos 4 menos x mais 2. Então aqui fica x menos 4 menos x, menos com mais menos, menos com mais menos, menos 2. Então aqui vai ficar x menos x, cancela, menos 4 menos 2, menos 6. Então, menos 6. E a gente escreve toda essa expressão assim, ó. Módulo de 4 menos x, menos módulo de x mais 2. Isso vai ser igual a 6 se x for menor que menos 2. Vai ser igual a 2 menos 2x se x estiver entre menos 2 e 4, incluindo o 2 ou o 4, tá bom? E o 4. E vai ser igual a menos 6 se x for maior do que 4. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, vamos agora ver algumas propriedades do módulo. Essa aqui nós já vimos no primeiro slide, né? Módulo de A é maior ou igual que zero, sempre, né? Exemplo, módulo de menos 3 é 3, módulo de mais 3 é 3, ou seja, é um número maior ou igual que zero. Módulo de A ao quadrado é igual a A ao quadrado. Vamos ver isso. O módulo de A ou é A ou é menos A, certo? Ó, A ao quadrado é A ao quadrado mesmo. E menos A ao quadrado também é A ao quadrado. Ou seja, o módulo de A ao quadrado é o A ao quadrado sem o módulo mesmo, tá bom? E também é importante notar que módulo de A ao quadrado lá dentro é igual ao módulo de A ao quadrado fora aqui, o expoente, que é igual a A ao quadrado. Módulo de menos A é igual ao módulo de A. Isso é bem claro, né? Por quê? Módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3, certo? Módulo de A vezes B é igual ao módulo de A vezes módulo de B. Vamos dar um exemplo aqui. Módulo de menos 2 vezes menos 3. Isso é módulo de menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6, que é 6. Separadamente, módulo de menos 2 vezes módulo de menos 3 vai ser igual a módulo de menos 2 vai ser 2. E módulo de menos 3 vai ser 3. 2 vezes 3 é 6. Beleza? De forma similar, módulo de A sobre B é igual ao módulo de A sobre módulo de B. Vamos dar um exemplo aqui. Módulo de mais 8 dividido por módulo de menos 2. Isso é módulo de menos 4, que é 4. Separadamente, módulo de mais 8 é igual a, e dividido por módulo de menos 2 vai ser igual a 8 dividido por 2, que é 4. Propriedade F, módulo de A mais B menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Essa desigualdade é conhecida como desigualdade triangular. Vamos ver um exemplo aqui, numérico mesmo. Módulo de menos 3 mais 7. Isso é igual a módulo de mais 4, que é igual a 4. Quanto é o módulo de menos
3, agora separadamente, ó, mais 7. Vai ser módulo de menos 3 vai dar 3, módulo de 7 vai dar 7. 3 mais 7 é 10. Notem que ó, o módulo de menos 3 mais 7 é menor, que é 4, é menor ou igual que o módulo de menos 3 mais 7 separado, tá vendo? Que é 10. Vamos dar mais um exemplo aqui. Módulo de menos 2 menos 3 é menor ou igual que módulo de menos 2 mais menos 3? Vamos lá. Módulo de menos 2 menos 3 é o mesmo que módulo de menos 5. Será que é menor ou igual que módulo de menos 2 mais menos 3 separado? Então vai ficar módulo de menos 2 é 2. E módulo de menos 3 é 3. Então ficou 2 mais 3 aqui. Módulo de menos 5 é 5. 5 é menor ou igual que 5. Verdadeiro. Para finalizar, vamos entender essa última propriedade, pessoal. A raiz quadrada de A ao quadrado é definida como módulo de A e nós já vimos isso numa revisão. Vamos lembrar aqui. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, eu posso cortar esse 2 com esse 2 direto e o resultado é menos 5? Não, por quê? Porque a raiz quadrada de um número real vai ser sempre positiva, ou zero. Então, e nesse caso, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é a raiz quadrada de 25, que é 5 ao quadrado, que é 5. Ou seja, a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado e raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é 25, também é 5. Portanto, a raiz quadrada de um número elevado ao quadrado tem que ser definido como o módulo desse número. Porque senão estaria errado. Ó. Se você colocar aqui raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é menos 5, não faz sentido, porque a raiz quadrada é um número maior ou igual que zero, que é a própria definição do módulo. Beleza? Para finalizar, vamos colocar verdadeiro ou falso em cada item aqui, pessoal, de acordo com as propriedades e o que a gente já sabe sobre módulo. Módulo de menos 8 é igual a módulo de 8? Verdadeiro, observando o item C aqui. Módulo de menos A é igual a módulo de A. Módulo de 2 é igual a mais ou menos 2? Falso. Módulo de 2 é igual a 2, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é igual a A? Eu posso sair cortando aqui sem saber quanto que A vale? A é um número real qualquer, então não pode ser o próprio A. Por isso que na definição de raiz quadrada de A ao quadrado a gente usa módulo. Então raiz quadrada de A ao quadrado, como vimos no item G aqui, tem que ser módulo de A, tá bom? Então aqui é falso. Pessoal, e aqui? Módulo de menos 2 mais 7 é igual a soma desses módulos separadamente. Vamos ver aqui. Módulo de menos 2 mais 7 vai ser módulo de 5. Módulo de 5 é igual a módulo de menos 2 mais módulo de 7. Nesse caso não, porque módulo de menos 2 é 2 e módulo de 7 é 7, que dá 9. Então aqui é falso. Poderia ser igual? Poderia, se aqui fosse menos 2 e aqui fosse menos 7, e aqui também fosse menos 7, daria verdadeiro. Bom, e aqui para finalizar, sempre módulo do produto é o produto dos módulos, então verdadeiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o canal. Até a próxima e bons estudos!